Olá, caros alunos, eu sou Lucas Bittencourt, advogado, mestre em Direito, professor aqui do Mega Concursos, e a partir de agora começo a trabalhar com vocês uma parte extremamente importante do direito administrativo, falando aí sobre as licitações e os contratos administrativos. Bem, pessoal, nesse nosso estudo a gente vai trabalhar a nova lei de licitações e contratos administrativos, é isso mesmo. No dia 1º de abril de 2021, o Congresso Nacional aprovou aí a nossa nova lei de licitações e contratos administrativos, mais especificamente, como você pode notar na nossa tela, a Lei 14.133 de 2021. Então vai ser essa lei que a gente vai trabalhar, a gente trazendo aqui o Mega, trazendo para você a matéria atualizada. A gente vai falar sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. É importante a gente frisar que essa nova lei, a Lei 14.133, ela vai ter a sua vigência durante 2 anos, conjuntamente com a Lei 8666 de 93, que era a nossa antiga Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Isso significa dizer que até o dia 1º de abril de 2023, a gente vai ter, valendo, podemos dizer dessa forma, valendo dentro do nosso território nacional, no que diz respeito às contratações públicas, tanto a Lei 8666 de 93, que é a nossa antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como a nova lei, a nossa Lei 14.133 de 2021. Então é isso mesmo que você está ouvindo, é isso que você está entendendo aí do outro lado. Durante 2 anos, a gente vai ter, a administração pública vai poder optar. Cada vez que ela for realizar ali uma contratação, ou ela pode realizar aquela contratação utilizando a Lei 8666 de 93 ou utilizando a Lei 14.133 de 2021. Como eu disse, esse nosso estudo é acerca da Lei 14.133, mas é importante, desde já, que você tenha, saiba que durante 2 anos, essa nova lei ela vai estar vigendo, ela vai estar valendo, podemos dizer assim, na linguagem popular do nosso dia a dia, conjuntamente com a Lei 8666 de 93, ok? Então vamos lá, vamos de fato então agora entrar no estudo aí da nossa Lei 14.133 de 2021, a nossa nova Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, ok? Vamos lá, pessoal. Bem, então tá aqui nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a nossa Lei 14.133 de 2021. E aí, pessoal, antes de a gente falar de qualquer artigo, qualquer inciso dentro dessa nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é importantíssimo que você saiba o que efetivamente vem a ser licitação. O que vem a ser licitação? Até que a ideia de contrato administrativo, você já deve imaginar o que vem a ser, até porque no nosso dia a dia, no seu dia a dia, você celebra contratos. Então, você deve imaginar, contratos administrativos possivelmente são aqueles contratos típicos firmados pelo poder público, pela administração pública. Olha, o contrato não é, o conceito não é exatamente esse, mas também não deixa de ter uma correlação, não deixa de estar totalmente errado esse tipo de conceito, não. Agora, licitação, o que vem a ser? O que vem a ser a licitação? Ah, pessoal, não sei se estão percebendo, licitações e contrato administrativo, Ou seja, uma lei que tem uma parte de licitação e uma outra parte que é de contrato administrativo. Mas, como eu dizia, o que efetivamente vem a ser uma licitação? Eu sempre costumo dizer o seguinte para os meus alunos. Quando você que está aí do outro lado acompanhando essa nossa aula, quando você pretende, suponhamos, você vai realizar uma obra na sua casa. Você vai realizar uma obra na sua casa. Aí, obviamente, que você realizando uma obra na sua casa, você vai procurar ali uma loja de materiais, materiais de construção, e aí, obviamente, que você vai comprar ali os materiais de construção de acordo com o seu, a sua condição econômica, de acordo com os seus gostos, de acordo com as suas vontades, Não é dessa forma que você vai fazer essa contratação dessa obra para sua casa? Acredito que sim. Agora, quando eu falo da administração pública, obviamente que a administração pública, no desempenho da função pública, precisa também realizar contratações, obviamente. O poder público, ele precisa, para que ele possa estar ali presente, desempenhando a sua função pública, realizar contratações.
O poder público precisa alocar imóveis? Precisa. O poder público precisa realizar obras? Precisa. O poder público precisa realizar edificações? Precisa. O poder público precisa comprar bens, seja esses bens, né, bens comuns ali do dia a dia, desde bens que vão, né, servir para materiais de escritório, até, né, ônibus, carro, veículos, precisa. Então o poder público, ele precisa também realizar suas contratações. Só, gente, que é o seguinte, diferente da contratação que é realizada por você, aí do outro lado, a contratação essa que é toda pautada nas suas vontades, nos seus interesses, nas suas condições. A contratação, quando ela é realizada pelo poder público, é uma contratação que tem que levar em consideração o interesse coletivo, o interesse de toda uma coletividade, né? Os anseios de toda uma coletividade, o que melhor atenda aos anseios dessa coletividade, bem como deve se levar em consideração o orçamento público. A disponibilidade econômica do orçamento público para aquela respectiva contratação. Isso tem que ser levado em consideração, obviamente. Até mesmo porque essa contratação não está sendo realizada com o seu dinheiro apenas, né? Está sendo realizada com o dinheiro de todos. É o dinheiro público que está sendo envolvido nessa contratação. Então não cabe, por exemplo, o agente público, que é responsável pela parte de contratações na administração pública, decidir como que efetivamente vai contratar de acordo com seus interesses e suas vontades. Não. Os interesses e as vontades particulares desse agente público têm que ser deixados de lado, para que no lugar dos interesses particulares, a gente possa atender ao interesse coletivo, ao interesse de toda uma coletividade, dentro dos limites orçamentários, né? Dentro dos limites orçamentários que o nosso orçamento público dispõe para aquele determinado tipo de contratação. Então, pessoal, aí surge essa pergunta. Mas como que os agentes que estão ali trabalhando, exercendo suas funções junto à administração pública e que, porventura, ficam encarregados por uma contratação pública, como que eles podem se despir? Despir das suas vontades, seus interesses pessoais, né, daquilo que eles entendem como vontades próprias, interesses pessoais, e possam realizar essa contratação de forma objetiva, de forma imparcial, distante, né, das vontades e interesses pessoais. Para isso, pessoal, nós temos a licitação. A licitação nada mais é do que um conjunto de atos administrativos, ok? Então vem comigo, acompanha aqui comigo a partir de agora, né? A licitação nada mais é do que um conjunto de atos administrativos ordenados que, uma vez sendo concretizados e realizados, eles vão conseguir garantir para aquela contratação pública a imparcialidade necessária, né, aquela impessoalidade necessária, e vão conseguir também garantir ao agente que está ali conduzindo esse procedimento licitatório que ele, através de critérios objetivos, possa encontrar a melhor proposta, ou seja, a proposta que melhor atenda ao interesse da coletividade. Então, se eu, enquanto agente público, não posso escolher a melhor proposta de acordo com as minhas vontades, de acordo com os meus anseios, eu preciso me utilizar de critérios objetivos que vão estar definidos na lei para que eu possa definir a melhor proposta que atenda aos anseios da coletividade. E eu preciso seguir todo um trâmite, um rito que me permita me afastar de todas as questões subjetivas que porventura poderiam ocorrer ao longo do processo e eu poder realizá-lo, né, realizar esse processo de forma objetiva, de forma imparcial. Então, pessoal, a licitação nada mais é do que isso. Esse conjunto de atos ordenados que a administração pública terá que fazer uso para que, através, né, desse conjunto de atos ordenados, a gente possa escolher a melhor proposta que atenda ao interesse da coletividade através de critérios objetivos. Claro, esse é um conceito que eu estou construindo aqui com vocês, mas a gente também pode ver o que a doutrina fala acerca do que efetivamente vem a ser a licitação. E para isso, eu trago aqui para vocês a doutrina, né, de Maria Silva Zanella de Pietro, né, uma grande autora aí do direito público, do direito administrativo. E Maria Silva Zanella de Pietro
fala o seguinte para a gente. A licitação para essa Maria Silva Zanella de Pietro pode ser definida como um procedimento administrativo. Procedimento porque é um conjunto de atos, ok? Procedimento porque nós estamos falando de um conjunto de atos. Não é um ato isolado, é um conjunto de atos administrativos através do qual um ente público, fazendo-se valer do seu exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se enquadrem nas condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de oferecer propostas, dentre as quais será selecionada e aceita a mais conveniente, conveniente ao interesse público, para a celebração de um contrato. Então está aqui, né, Maria Silva Zanella de Pietro, a sua doutrina, né, e o seu conceito sobre o que efetivamente vem a ser a licitação. Então é isso, gente. É um procedimento administrativo, né, que vai ser usado, lançado pela administração pública, que vai, dentro desse procedimento administrativo, ter ali critérios objetivos, no qual os licitantes terão que submeter para que a gente possa encontrar a melhor proposta, ou seja, a proposta que atenda da melhor forma os interesses da coletividade, beleza? Os interesses da coletividade. Continuando. Ou seja, as necessidades do poder público poderão ser atendidas diretamente através da sua própria estrutura estatal ou através de terceiros. Quando será o terceiro que vai atender os interesses, né, da administração pública, a necessidade do poder público necessária à realização da licitação e assinatura de um contrato administrativo. Aqui, na verdade, a gente está falando o seguinte, os interesses, né, as necessidades do poder público podem ser atendidas pelo próprio poder público. Ele mesmo, de modo direto, pode atender às suas necessidades. Mas existem algumas necessidades do poder público que ele precisa usar de terceiros para que elas possam ser concretizadas. E aí sim a gente tem, né, a realização de uma licitação, assinatura de um contrato e entrega de um interesse público nas mãos de um terceiro para que ele possa efetivamente executar, realizar aquele determinado interesse público, ok? Então tá aí as observações. Continuando. Então, a gente está falando da nova lei de licitações, não é verdade? Para que você possa entender um pouquinho, né, como que a gente chegou até o dia 1º de abril de 2021, eu coloquei um breve histórico sobre a nova lei de licitações de contratos administrativos. Acompanhe aqui comigo. Eu digo o seguinte para vocês, o projeto de lei 4253 de 2020 decorreu do projeto de lei 1292 de 95, o qual foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados em 2019. O texto foi aprovado no Senado no final de 2020, com poucas mudanças, seguindo para a sanção do presidente em março de 2021. No dia 1º de abril de 2021, foi sancionado pelo presidente da República a Lei 14.133, surgindo a partir daí, nessa citada data, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, você está vendo aí, né, que a nossa nova Lei de Licitações e Contrato Administrativo não é algo que surgiu ontem, né? Já tinha um tempinho que no Congresso Nacional estava passando ali, sendo discutido o projeto que acabou dando origem a essa nova lei. Tudo bem que muitos já criticam essa nova lei por dizer que, na verdade, ela não tem uma identidade própria. Muito do que a gente vai ver e analisar dentro dessa nova lei de licitações e contratos administrativos já existia em outras legislações, ou já existia na Lei 8666 de 93, ou então nas legislações esparsas que circundavam ali a Lei 8666 de 93, como, por exemplo, a Lei do Pregão, o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que surgiu no período da Copa do Mundo e das Olimpíadas, ou então o Estatuto das Estatais. Então, a gente sabe que a antiga Lei de Licitações, ela começou a ficar obsoleta e começou a surgir esses vários outros sistemas em volta, né, dessa Lei 8666 de 93. E muito do que existia na Lei 866 de 93 e essas leis, esses sistemas que surgiram em volta da antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos, acabou, né, sendo utilizado para a nossa nova lei. Então, alguns autores falam, ó, tudo bem, dia 1º de abril surge aí, né, de 1º de abril de 2021, é aí aprovada a nossa nova Lei de Licitações e Contratos. Mas é importante dizer que, por mais que ela tenha ficado um certo tempo, né, um tempo razoável dentro do Congresso sendo discutida, ela vem como uma lei sem uma identidade própria. Eu só estou colocando aqui para vocês algumas críticas que a doutrina coloca. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo.
Bem, outro ponto que eu queria discutir dentro dessas noções iniciais acerca da licitação é a competência legislativa sobre licitação. A Lei 14.133, da mesma forma que a Lei 8.666 de 93, é uma lei aprovada no Congresso Nacional. Não é aprovada na Assembleia Legislativa de nenhum estado, muito menos na Câmara Municipal de nenhum município. É uma lei aprovada no Congresso Nacional. E por que é uma lei aprovada no Congresso Nacional? Porque é uma lei que tem caráter nacional, que vale para o país inteiro. Então, obviamente, que essa nossa nova lei de licitações, assim como a Lei 8.666 de 93, é uma lei que vale para todo o país. E por que assim funciona? Porque a nossa Constituição estabelece o seguinte dizer no que concerne aí as licitações. Olha só, antecipadamente há que se destacar que a competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos é da União, tá certo? Então, quem tem competência para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos é a União, conforme preleciona o artigo 22, inciso 27 e o artigo 37, inciso 21 da Constituição. Vamos ver o artigo 22, inciso aí 27. Diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, né, e contratação, e todas as modalidades para a administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, 21 e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Então, ou seja, está dizendo, ó, quem tem competência, né, para criar regras gerais acerca das licitações é a União, tá certo? Quem tem competência para criar regras gerais acerca das licitações é a União. E o Estado, o município, eles podem legislar de alguma forma sobre, né, licitação? Eles podem, pessoal, porque aqui a gente está falando, né, que a União ela tem essa competência privativa para legislar normas gerais, né, normas gerais aí acerca das licitações. Ok, sem problema. Quem tem competência para criar regras gerais é a União. Agora, os entes, né, Estado, município, eles podem, né, até ter algumas normativas que versem sobre a licitação. Mas essas normativas, dentro da esfera estadual ou municipal, elas só podem o quê? Complementar, elas só podem, né, melhor, né, traduzir e regulamentar aquilo que já está dentro da lei geral. Então, ou seja, se, por exemplo, na lei geral você tem lá, né, na lei geral, você tem lá quais são as modalidades, não pode Estado e município criar, através de uma lei local ou regional, nova modalidade. Mas pode, por exemplo, um ente ali local ou regional estabelecer, por exemplo, algumas regras no que diz respeito a como que, né, vai ser a entrega ali de determinados documentos e uma repartição pública? Pode. É uma regra quase que o quê? Procedimental, dentro da repartição pública. Então, algumas questões relacionadas ali à entrega de documento, pode, né, de acordo com as questões procedimentais e operacionais de um órgão público, você pode, né, criar ali determinado regramento sobre licitação, desde que seja um regramento específico, mas que não contrarie aquilo que já está sendo estabelecido na regra geral, que é uma regra que é criada pela União, que vale para o país inteiro. Então, alguns detalhamentos, olha, então, quem aqui na prefeitura, né, do município tal, vai ficar encarregado por receber os documentos da licitação, ou seja, onde que a comissão de licitação vai atuar, vai ser perante o órgão tal, e ela vai estar presente nos horários X, Y, ok, isso é uma forma de regulamentar como que será o procedimento licitatório naquele ente, mas isso não tem nada a ver, né, isso não contraria a Lei Geral de Licitação, mas não deixa de ser uma forma de normatizar especificamente sobre licitação. Então, quem cria regras gerais sobre licitação, está muito claro, sempre será a União. Então, por isso que assim foi na Lei 8.666 de 93 e assim também foi na nossa nova lei, a Lei 14.133. Eu coloquei aqui também o artigo 37, né, inciso 21, já que eu citei, ressalvados casos específicos na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas, os termos da lei, o qual permitirá a exigência de qualificação técnica e econômica indispensável
a garantia do cumprimento das obrigações. Só estou mostrando para vocês que lá no artigo 37, quando a gente fala de administração pública, no seu inciso 21, a gente já falava da necessidade de uma legislação para tratar sobre licitação. E isso veio, né, em 93, e agora, mais recentemente, a gente também teve a nova lei geral em 2021, beleza? Dessa forma, a competência da União refere-se somente às normas o quê? Gerais, foi o que eu expliquei para vocês. Logo, Estado, Distrito Federal e Município tem uma competência para dispor sobre normas específicas, independente da delegação prevista no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Nessa situação, a única obrigação a ser observada refere-se ao fato de que Estados, Distrito Federal e Município respeitem os preceitos gerais da União, foi o que eu disse para vocês. Então, muitas vezes, os entes ali locais ou regionais acabam criando praticamente algumas regras procedimentais sobre a comissão, né, sobre entrega de documentos, mas que não ferem necessariamente a regra geral. Então, não tem problema. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas quem cria regras gerais sobre licitação, e foi assim na 8666 de 93 e também na Lei 14.133, é a União. Bem, ainda falando sobre essa questão da competência legislativa, você pode perguntar para mim, mas a União também não pode criar leis específicas sobre licitação? Por exemplo, regras específicas ali que falam sobre o registro cadastral de alguns fornecedores, né? Pode, mas aí essa regra específica vai valer somente para a própria União. Então, olha só, claro que a União também pode legislar sobre normas específicas de licitação, mas essas disposições apenas serão aplicáveis à própria União, ok? E aí, pessoal, coloco ainda o seguinte, ainda sobre a competência legislativa, destaca que nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, que eu citei logo atrás ali para vocês, cabe também à União elaborar um estatuto jurídico das empresas públicas, né? Empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção e comercialização de bens e prestação de serviços. Citado estatuto, na verdade, hoje refere-se à Lei 13.303 de 2016, que dispõe, né, entre outras coisas, sobre a licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública específico para as empresas estatais. Específico aí para as empresas estatais. Então, pessoal, né, tá aí, né, a observação aí importante para a gente com relação à Lei 13.303 de 2016. Por quê? Porque a gente está falando, a gente está tratando aqui sobre a nossa licitação, e aí eu mostrei para vocês um artigo, né, que fala que a União deve criar regras gerais de licitação, mas que também a União deve criar um estatuto próprio para as contratações por parte ali das estatais. Esse estatuto só veio a surgir em 2016. Então, desde 2016, a gente tem um estatuto próprio aí que vai ser aplicado para as estatais. E aí pode surgir a seguinte pergunta, né, você pode virar para mim e falar o seguinte, professor, mas agora está dando um nó aqui na minha cabeça. Você está falando para a gente da Lei 14.133. A quem se aplica, então, a Lei 14.133? Quem efetivamente vai estar abarcado por ela? Porque agora você está falando de uma outra lei, que é a Lei 13.303, que é o Estatuto das Estatais, e que fala sobre regras de contratação por parte das estatais. Então, a quem se aplica efetivamente a Lei 14.133? Será que as estatais, a partir do momento que a gente teve em 2021 a publicação da nova Lei de Licitações, vai deixar de lado essa Lei 13.303 também? Todo mundo vai entrar aí no bojo, né, dessa nova lei? A quem se aplica a Lei 14.133? Vamos discutir sobre isso? Vamos falar sobre essa questão, a quem se aplica aí a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos? Vamos sim, mas a gente vai deixar para falar sobre isso, discorrer sobre esse assunto no nosso próximo encontro. Esse primeiro momento era mesmo uma breve apresentação. Na próxima aula, a gente continua tratando sobre a nossa nova Lei de Licitações e Contrato Administrativo, mais especificamente, começando a falar aí a quem se aplica a nossa nova lei. Agradeço a atenção de vocês por estar com a gente aqui pelo Mega Concurso. Muito obrigado e até o próximo encontro.